Vamos lá, gurizada, vamos falar de Grêmio de novo. De novo. É que toda a parada, mano, toda essa pausa pro calendário da FIFA, data FIFA, sempre é impressionante, cara. Como a imprensa do Rio Grande do Sul, ela consegue minar o Grêmio. Foi assim um ano passado inteiro. Toda a pausa FIFA era um problema diferente, tá? E aí muito focado no Luis Soares. Toda hora era um problema, tá? O Calef, ele lutou muito, cara. Lutou muito pra tentar baixar um pouquinho a bolinha. Lutou demais. Foi vencido, entre aspas. Foi vencido. Esse ano tá acontecendo a mesma coisa. Não temos a figura do Luis Soares aqui, mas nós temos algumas outras figuras. E aí a figura mais forte que tem lá no Grêmio, querendo ou não, gostem ou não, é a do Renato. É a do Renato, essa é a figura mais forte que hoje tá lá no Grêmio. E eu não quero fazer nenhum juízo aqui se é bom ou se é ruim, tá? Vamos começar por aí. É bom deixar bem claro aqui. Não tô fazendo juízo se é bom ou se é ruim. Eu já vou adiante, tá? No que eu tô falando, mas antes, deixa o seu like aqui, tá? O seu like é muito importante para esse vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ser um escudo que eu vou tentar colocar no Grêmio e não no Renato. Vamos tentar colocar aqui as coisas mais claro, sabe? Vamos tornar o assunto um pouco mais claro do que foi dito em relação aos estrangeiros, os recém-chegados, pedindo uma mudança nos treinos. Eu vou ler aqui para vocês o que disse o jornalista que trouxe esse assunto. Mas antes é aquilo, tá? O like. O like é muito importante, é isso que eu tava pedindo. Por favor, deixa o teu like aqui e vamos lá, que é tudo pelo Grêmio. Vou ler aqui o que diz na matéria do Portal Gremista em relação a esses treinos, esse pedido dos estrangeiros, dos recém-chegados aqui no Grêmio. De acordo com Gabriel Filipozzi, do Portal do Gremista, os reforços estrangeiros estão satisfeitos com a carga horária e a intensidade dos treinamentos no CT do Grêmio, mas solicitaram uma revisão nas sessões de treino, pedindo inclusive por sessões mais longas e de maior intensidade, que podem incluir treinos em 2 turnos, mais tempo dedicado à parte tática ou novos planejamentos para otimizar a preparação. Essa demanda não é apenas uma questão de adaptação, mas também uma tentativa de alinhar o ritmo dos novos jogadores ao padrão exigido pela comissão técnica e pelo campeonato. Monsalve, por exemplo, foi visto treinando até mesmo em seu dia de folga, o que demonstra o seu comprometimento. Da mesma forma, Braithwaite fez questão de intensificar os treinos logo após a sua chegada a Porto Alegre, treinando em 2 turnos. Vamos lá. Eu li aqui todo o texto, mas agora eu quero pegar por partes para a gente entender do que de fato está sendo falado aqui. E por que eu vou fazer isso, tá? Porque distorceram o que está escrito aqui. Novamente, a imprensa do Rio Grande do Sul, ela distorceu o que está escrito aqui. A gente falava muito em IVE, né? A imprensa vermelha isenta. A gente chamava muito, só que agora, cara, tá contaminando todo mundo. Eu entendo por quê. Porque tem muita gente que tá insatisfeita com o Renato. Eu também tenho pontos aqui que eu estou insatisfeito com determinados movimentos que o Renato fez em alguns jogos. Só que, como eu disse, como o Calef lá atrás servia como esse escudo para tentar de alguma forma proteger o clube, eu acho que é importante nós, como gremistas, começar a se atentar a algumas coisas. E não simplesmente comprar o discurso que está sendo falado aqui no microfone. E um pouquinho mais a fundo em tentar interpretar, de fato, o que foi dito, ou melhor, o que a fonte passou para eles. A fonte está aqui, é do Gabriel Filipozzi, certo? Do Portal do Gremista. E eu vou trazer aqui detalhadamente o que ele disse para tentar, de alguma forma, interpretar isso daqui. E aí eu vou querer a opinião de vocês. Se eu peguei um caminho correto, se eu peguei um caminho que não é bem por aí, porque aqui tem uma parte que não é isso que quer dizer, enfim, mas vamos lá. O que ele disse? Os reforços estrangeiros estão satisfeitos com a carga horária e a intensidade dos treinos no CT do Grêmio. Ou seja, aqui já entrega uma informação pra gente, certo? Que ele diz que eu vou trazer alguns nomes, sabe, para ficar um pouco mais claro.
Monsalve, Bright White, Aravena, jogadores que chegaram agora na janela, para eles, o Arezzo, para eles, beleza. O que vocês estão fazendo com o grupo aqui do Grêmio, o que o Renato, a comissão técnica, o raio que o parta, estão fazendo aqui, tá legal. Nós estamos satisfeitos com esse trabalho. A gente entende que é satisfatório. É isso que está escrito aqui, certo? Mas solicitaram uma revisão nas sessões de treinos, pedindo inclusive por sessões mais longas e de maior intensidade, que podem incluir treinos em 2 turnos, mais tempo dedicado à parte tática e novos planejamentos para otimizar a preparação. De quem que a gente está falando aqui nesse trecho? De quem que a gente está falando? Qual é o assunto aqui? Os estrangeiros. É deles que a gente fala, da preparação deles. O pedido é feito por eles. Em nenhum momento desse texto se fala no grupo. Quando se falou em grupo, quando se deu a entender que se falava do treino como um todo, se colocou que é satisfatório o treino. Então nós estamos falando da preparação deles, da adaptação deles. E aqui, no restante, né, no próximo trecho que eu vou ler, vai afirmar isso que eu estou falando aqui para vocês. Essa demanda não é apenas uma questão de adaptação, mas também uma tentativa de alinhar o ritmo dos novos jogadores ao padrão exigido pela comissão técnica e pelo campeonato. Ou seja, os jogadores identificaram que o Renato está cobrando uma coisa deles que eles não estão conseguindo entregar. E por isso veio a solicitação deles. É o comprometimento deles, gurizada. É isso que está sendo falado aqui. Não é em relação, vocês vão me criticar, eu já sei disso, mas é o que está escrito aqui e eu não posso fugir do que está escrito aqui. Não é em relação ao treinamento do Renato com o grupo de jogadores. É em relação aos novos jogadores. E eles querem uma carga maior, fizeram a solicitação de uma carga maior para eles corresponderem de uma forma melhor, tá? Vocês podem daqui um pouco ter uma crítica em relação, mas lá no Grêmio eles não conseguiram identificar que esses caras precisam de mais, acho que aí a crítica, beleza. Ninguém lá do Grêmio daqui um pouco conseguiu identificar que esses jogadores precisam de mais, sabe? Mas também o Grêmio não pode simplesmente chegar para os caras e falar o seguinte, olha, 90% dos atletas aqui, 97% dos atletas, 95% dos atletas, 90%, sei lá eu, estão treinando essa carga, mas vocês vão fazer diferente. Nós vamos tirar o couro de vocês de uma forma diferente. Não. O Grêmio não fez esse movimento para tirar o couro deles, tá? Inclusive o Grêmio solicitou para que, por exemplo, o Monsalve não se desgaste tanto fora do Grêmio. Não se desgaste tanto fora do Grêmio. Não diz que ele é proibido, tá? Não se desgaste tanto fora do Grêmio, porque aqui no Grêmio ele também vai ser exigido, e dali um pouco ele pode vir a estourar. E aí, só tem um lado que paga a conta quando o jogador estoura. A gente sabe qual é, tá? É o Grêmio. Mas vamos lá. Monsalve, por exemplo, como eu tinha dito, foi visto treinando até mesmo no seu dia de folga, o que demonstra o seu comprometimento. Voltamos ao comprometimento dos novos jogadores. E é disso que a gente está falando aqui, tá? Da mesma forma, Braithwaite fez questão de intensificar os treinos logo após a sua chegada. Ou seja, o Braithwaite ele pegou um período logo após a sua chegada e ele intensificou esses treinos para atingir o padrão exigido pela comissão técnica e pelo Campeonato Brasileiro. É diferente do que estão falando aqui, que os jogadores de lá chegam voando. Não, gente. Tá escrito outra coisa aqui. Tá escrito que o padrão da comissão técnica e o padrão do Campeonato Brasileiro exigem mais deles. É isso que tá escrito aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que um jornalista formado não consegue interpretar 2 parágrafos? Cara, é inacreditável que tá virando isso aqui. É inacreditável. Toda parada FIFA começam a jogar pedra no Grêmio. Mas é que foi direcionado ao Renato e eu não gosto do Renato. Cara, pensa um pouco. Pensa um pouco.
Não é direcionado ao Renato. É direcionado a todo mundo. É a toda a comissão, departamento de futebol. Porque o departamento de futebol ele tem que cobrar a comissão técnica, certo? Ele tem que estar junto na comissão técnica e fazer as cobranças. E acima deles está o Guerra. Então é direcionado a todo mundo. Focam na figura do Renato, eu sei disso. Porque se tu falar em treino, em tático, isso e aquilo, é centralizado no Renato. Mas, gente, no momento em que tu pega 2 parágrafos que é de fácil interpretação e tu distorce tudo e leva pro lado que tu quer, que é atacar o Grêmio, minar o famoso criador de crise no Grêmio. É isso que estão fazendo. Gurizada, gurizada, gurizada. Pensem no como foi difícil o Calef no ano passado. O Calef tentou, de alguma forma, proteger o Grêmio. Ele saiu daqui batendo nesses... Cara, eu não sei, tá? Eu não vou afirmar nada. Eu vou supor, é uma suposta, tá? Suposta. Ou eles são burros por não conseguir interpretar 2 parágrafos, ou é mau caráter. É uma coisa ou é outra. Faltou pro cara interpretar 2 parágrafos curtos que falam que o problema, o suposto problema, tá? É um suposto problema, está com os jogadores que chegaram, gurizada. Eles estão querendo resolver um problema que eles entendem neles o problema. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui. Pelo amor de Deus, gente. O Calef, como eu disse ano passado, ele suou. Ele foi vencido pela imprensa. A imprensa fez o que quis até tirar o Calef de lá. E agora, porque tem um problema de substituições por parte do Renato, um problema, vamos colocar, de estratégia do Renato, tá? O Renato pecou na estratégia dele. Eu concordo com vocês. Eu concordo com muita gente, tá? Inclusive com eles, que fizeram algumas críticas, mas nesse ponto aqui exclusivo eu concordo. Eu acho que o Renato pecou em estratégia para os jogos e por isso ele perdeu. Mas não dá para distorcer isso aqui, gurizada. Não dá, tá bem claro esse texto. E a galera distorceu. E a galera voltou a minar o Grêmio. Tá? Eu entendo que tem muita gente que quer que o Renato saia. E eu sou um deles. 2025 é com outro treinador. Mas hoje, já estão desde hoje fazendo esse tipo de coisa. Cuidado. Virou 2021. Diziam que o Renato não treinava e vários jogadores vêm a público depois. É uma minoria que vai contra isso, mas é uma minoria 1 ou 2, tá? No máximo 3. Mas se tu for entrevistar 50 jogadores, eles falam bem do treino e não mal do treino. Que o treino sim é suficiente. E aqui nesse texto que eu li para vocês está escrito isso. Os reforços estrangeiros estão satisfeitos com a carga horária e a intensidade dos treinos no CT do Grêmio. Tá? Ali tá de boa para eles. Eles querem algo a mais para eles. Beleza? Esse foi o vídeo. Eu sei que tem muita gente que vai se incomodar, vai levar como passapanismo para Renato. Não é isso, gente. Não é isso, eu só tô querendo trazer a verdade do que tá escrito aqui pra vocês, tá? Não sejam massa de manobra, pelo amor de Deus. Não é hora pra isso. Não é hora, tá? O Grêmio tá precisando da sua torcida, o Grêmio tá precisando do nosso apoio. Nós estamos desesperados pelos 45 pontos. Não é hora. Eles querem o Grêmio afundado. Eles querem a crise a todo custo, porque a crise dá engajamento, gurizada. A crise dá engajamento. E eu tô dizendo pra vocês porque eu tô aqui, desse lado. E eu sei que quando o Grêmio tá em crise, quando o Grêmio perde os jogos, o meu engajamento aumenta. O engajamento zona gremista aumenta e aumenta muito. Mas eu não tô pelo engajamento aqui. Eu tô pelo Grêmio, tá? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Pode deixar o dislike, eu não tô nem aí. Deixa aí o dislike também, tá? O seu comentário é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Tá? Se der, ativa as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista. Tchau!